Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Daqui a pouco ali o Alisson reclamando de novo que eu falei alto. Meu amores, voltei aqui para mais um episódio do Pode Sentar, podcast original da minha ex. Senta gostosinho que lá vem história, tá? O nosso podcast, ele está aí no nosso canal do YouTube, para quem está assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E também está no Spotify, para você ouvir aonde você quiser. Seja aí na academia, na sua casa, lavando a sua louça, esfregando o chão da sala, aonde você quiser, você pode estar escutando o podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna, sou anfitriã de vocês aqui. E no episódio de hoje, vamos estar recebendo uma convidada muito especial. Ela é especialista, minha ex, é sexóloga. Eu sempre não consigo falar esse nome. Como fala? É body o quê? Sexológico bodywork. Isso daí, preciso testar o meu inglês. E também massagista tântrica, seria incorreto? Terapeuta tântrica. E quero uma salva de palmas para ela, Érica Maia. Vai, produção! Muito bom estar sentada aqui com vocês de novo, bem gostosinho, pra gente falar sobre sexualidade, sobre prazer, que delícia, sobre gente. amar os nossos corpos. Eu gosto muito da Érica, pessoal, porque eu falo que a Érica, quando eu tô conversando com ela, sempre vem coisas novas, né? E aí ela traz muito aquela coisa de corpo, cria consciência e tal. E eu tô criando, já tomo banho no escuro pra focar ali no negócio da água. Às vezes tô na relação e falo, a Érica falou que a gente tem que focar aqui. E hoje a gente vai trazer aí um tema que é muito importante e que o pessoal tem muita dúvida também, né? Que é a questão da mulher demorar pra chegar ao orgasmo diferente do homem. Será que sim? Será que não? Como que funciona isso, Érica? Então a gente vai junto acompanhar essa história, porque o nosso corpo, ele é biopsicossocial. Então a gente pode trazer várias análises para esse campo mais da nossa expressão da sexualidade. Se a gente for identificar essa mulher como uma mulher cis, né? Lembrando que corpos têm identidades. Então, Sim. às vezes, existem homens com vulva, né? Homens, pessoas que se identificam como homens, com pênis. como mulher com pênis, perfeito. Então aqui a gente pode abranger esse campo, por exemplo, para falar sobre biologia, né? Biologicamente, realmente, corpos têm respostas, tempos diferentes. Sim. Por causa da vasodilatação, né? O sangue, ele é o principal O sangue precisa estar protagonista. correndo ali. Correndo, quentinho, circulando, relaxando, porque é ele que vai trazer o Sim. entumecimento para aquele genital, se a gente está falando de orgasmo genital, né? Existem vários tipos de orgasmo. Calma que tá... Tem muita coisa. Então, vamos lá. O orgasmo, ele pode acontecer tanto na região, na genitália, quando a gente tá falando de mulher cis, vamos dizer assim, mas também mentalmente. Ou não, ou tá associado. Pode acontecer energeticamente pelo corpo, pode acontecer no ânus, pode acontecer no mamilo, pode acontecer no cérvix. Acontece que não ia acontecer. A garota propaganda aqui. Pode acontecer em diversas regiões do nosso corpo, onde a gente treina a nossa atenção. Primeiramente, para que a gente crie prazer, o mapa, a gente precisa ter identificação. Foi como você começou falando. Agora no banho, X situações acontecem, porque você está meditando com a sensação. Sim. Então, a nossa abordagem é levar foco e atenção para o estado da nossa presença. Então, ampliando esse mapa erótico, lógico, gente, o genital tem 10 mil terminações nervosas. Quem não quer sentir, quem nunca sentiu uma cosquinha? Nem que se fosse uma cosquinha. Sabe o que eu percebo? Quando a gente fala de 10 mil terminações nervosas, o pessoal fica muito... O que é terminação? Eles meio que não entendem, né? Porque o clitóris ele acaba sendo tão sensível, porque eles não sabem o que é terminações nervosas. É um tecido erétil. Então acaba que essas sinapses ali, eles são nervos que eles se comunicam com outras regiões do nosso corpo, com o plexo sacral, é como se a nossa coluna, por exemplo, ela ali enviasse uma informação diretamente para o nosso cérebro. E ali é onde a química acontece. Então, a gente pode ter memórias de prazer com sensações, por exemplo, na glande. Isso é enviado através das vias aferentes do corpo, que é o quê? É toque, é calor, é vibração, é movimento. Então, todo o nosso corpo tem esses receptores. São receptores por várias regiões.
Só que na região do genital, a gente tem mais receptores expostos ali. Vários neurônios mais ativos para levar essas informações. Vitória gritando, me encontra, menina! Tô aqui. Mas sabe que internamente também a gente tem uma região, pessoas de útero, no cérvix, ou até em pessoas de próstata também, que é o nervo vago. Por exemplo, ele não vai passar pela coluna. Esse nervo, ele vem da nossa face, né? São 12 pares de nervos cranianos. Aí o 10º é o nervo vago. Ele vai vaguear por todos os órgãos e vai terminar lá no cérvix ou lá na próstata. Então é outro tipo de orgasmo. Porque ele é o nervo que é do parasimpático, do relaxamento. Então ele é um orgasmo em onda. Por vezes pessoas até sentem esse tipo de orgasmo. É muito comum a pessoa falar assim, né? Eu não tenho orgasmo vaginal, não tenho orgasmo interno. É uma outra sensação. A gente compara muito ao orgasmo da glande, que é aquele orgasmo, pum, explosão. Esse orgasmo em onda seria como? Seria aquele orgasmo que ele vem, aí depois você sente aquele relaxamento, de repente ele volta de novo. Não seria tipo um múltiplo orgasmo, é um orgasmo só, mas ele... Como seria? Isso, ele tem nuances, porque o orgasmo múltiplo, ele pode ser múltiplo dentro de um sexo, por exemplo, de 1 hora, Sim. Vamos dizer, e ali tá acontecendo vários orgasmos. Ou ele pode ser numa descarga só e ter essas contrações que você tá dizendo, que são esses platôs, né? Que são essas travas, essas respostas involuntárias do Quando corpo você fica contrair. parecendo um gato fazendo assim. Isso, exatamente. Fica recebendo alguma coisa ali. Meu Deus, baixou. Ou entrou ou saiu. A gente não entende ainda. E no cérvix, né, por exemplo, é esse orgasmo onde ele vai acontecendo de forma muito prazerosa. E a forma como consigo expressar é em ondas, porque é um movimento... Aquela... Gente, eu tenho que ficar... Ó, eu sou um clitóris, pensa. Eu acho que a gente precisa tá fazendo isso. Eu tô aqui, ó. Mas é a atenção. A atenção é o foco do prazer, sabe? Às vezes a gente quer tanto chegar a algum lugar, tipo, quero tanto sentir esse orgasmo vaginal, que não percebe o que tá acontecendo, porque fica comparando a outros tipos de orgasmos. É igual do mamilo. Fala aí, como é que é a sensação de um orgasmo? Gente, eu não sei explicar. Eu tenho muita sensibilidade no mamilo, né? Tanto que eu não uso sutiã, eu não uso, porque realmente pra mim é muito sensível. E aí, eu não sei, quando a pessoa, ela encaixa a boquinha ali, que ela, ou a mãozinha, que ela consegue fazer, eu não sei, eu perco meio sentido. Eu acho muito parecido até com o orgasmo que eu tenho vaginal. Porque, gente, julgue, mas eu faço parte do 20% de mulheres que conseguem gozar com penetração. É muito difícil pra mim gozar com estímulo. Aí toda mulher que eu converso, mas eu falo, gente, é muito difícil. Com penetração é uma coisa muito intensa. E é muito parecido com o mamilo. Que a pessoa, ela só saber fazer assim, ó. É difícil a gente expressar como, né? Sim. Mas agora, você comparou ao orgasmo vaginal. A gente chama de um orgasmo vaginal um orgasmo negativo. E o orgasmo da glande, um orgasmo positivo. Sim. Por quê? O positivo é porque ele é o nosso acelerador, o nosso sistema simpático. O corpo ele vai gerar aquele impulso bem forte de uma explosão em um curto espaço de tempo, por exemplo, de 5 a 10 segundos. Num corpo, assim, natural. É lógico que tudo é treinável, né, gente? Por isso que existem as coaches eróticas e sexológico bodywork. Tenho certeza que todo mundo tem uma posição que fala assim, eu vou nessa posiçãozinha, eu vou fazer essa coisa que eu vou gozar assim. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E tudo é treinável, de poder encontrar outras posições, outras regiões. O que tudo tem em comum? O que muda de um orgasmo positivo para um negativo, de um orgasmo no mamilo? O que muda? A atenção e a fisiologia do prazer, que é a única, que é respiração, som e movimento. É essa tríade que precisa estar acontecendo no corpo para que ele esteja em movimento, reproduzindo essa fisiologia. Entendi, acho que eu entendi. Então, é meio que, não seria um passo a passo, mas é os 3 juntos que consegue levar. É os 3 juntos que fazem com que a gente entre na sinestesia do corpo. É um momento real, presente. Por exemplo, quem já teve um orgasmo, a gente perde a noção do espaço e do tempo. Na hora é um pum. Perde. Você, por um momento, parece que você sai do seu corpo e
Você só sente. Sim. Ai, que saudade. No tantrismo, dizem que esse momento é chamado samadhi. É o nosso estado de iluminação. A gente fica bastante iluminada. Fica brilhando a pele, então. Nossa, dependendo, e a filha, uma semana você é feliz. Justamente, é esse estado Buddha, né? Esse nosso estado de luz interna. Só que a gente, é treinável. Então a gente usa isso em pequenas escalas e geralmente com a intenção de quê? De liberar algum estresse, né? De relaxar. E aí, voltando até essa palavra agora que eu usei, o estresse. E por que mulheres, talvez mulheres cis, têm mais dificuldade de chegar ao orgasmo? Os fatores psicológicos podem acarretar essa dificuldade. Exatamente. Vamos pensar na nossa história. Aqui, a Mies é a maior distribuidora de produtos eróticos da América Latina. E quem começou tudo isso? Um homem. Um homem. Não. É. E qual que é a história? Tudo começou lá com Freud, né? Sim. Freud, poxa, várias contribuições, gratidão. Mas, Obrigada, Freud. Obrigada, mas, poxa, ele vacilou em muita coisa. Sim. Ele acabou, Sim. ele gerou, acho que a sororidade veio parte dele, assim, porque ele virou uma disputa de mulheres que têm orgasmo no clitóris, era dito como mulheres imaturas. Aí, Imaturas? Imaturas, mulheres maduras eram mulheres que tinham orgasmo vaginal. Entendeu? Querida, que é madura. Obrigada, Freud. Daí que vem todo mundo achando que a metelância é o certo. Então, essa descorporificação, né, dessa associação do que é o prazer. Então, durante muito tempo, a mulher era vista como uma mulher histérica, né? Por quê? Pensa só, um pênis, né? Até ele falava, quando a criança vê um menino ou um pênis, a mulher ficava com uma neurose, tipo um recalque. Por que o outro tem isso e eu não tenho? Ele falou isso? Freud. Entendeu? Tipo, eu olhando pros pênis falando assim, queria tanto mijar em pé. A gente morre de inveja mesmo, né? Ele tava assim. Mais uma vez de droga! Isso sim, na balada principalmente. É verdade, no carnaval. No carnaval, então. E beleza. Aí foi passando o processo de que a pessoa de pênis, ela tá estressada e é pra fora, né? Esse órgão, ele tá ali, exposto. Então, se o toque sente aquela cosquinha, deixa eu sentir qualquer sensação de estresse no corpo de um homem, ele podia tocar. É comum. Comum no sentido até de os pais levarem em casas especializadas, né? Com de ver o filho tocando e falar, isso aí, meninão, parabéns, garotão, a revista aqui, ó, rolou a revista. Bate no quarto dele não, que ele tá lá. E as meninas, a gente, né, assim, sentindo um monte de coisa, tudo aqui, ó, travado, não pode falar, não pode sentir. Cara, o estresse no corpo também acontecendo, e aí criaram-se os masturbadores, né, os vibradores. Sim. Então, por as mulheres serem ditas histéricas, sim, essa história, calor, gente. quente e tudo mais, aí elas iam pro médico colocar um vibrador nelas, pra elas... Uma maquinazinha que ninguém sabia pra que servia. Pois é. E pior que nem era traição naquela época, nem traição e nem pecado. Ia lá só pra se curar da histeria. Exato. E olha o que acontece isso até sistemicamente, porque tá na família essa cultura, né, da mulher estar sempre a serviço da Sim. casa, do homem, dos filhos. Isso é uma manobra política, mas a gente precisa entrar nisso agora. Mas, nesse sentido, o quanto que essa mulher ela tinha um manual de conduta. Nossa, sim! Eu tava vendo uma série esses dias que mostrou esse manual. Tipo, como é uma mulher perfeita. Aguardando o marido, chega no marido, comida pronta, você é arrumada, tira o sapato do marido... Não fala com o marido. Isso é real. Isso tá escrito nas revistas. Tinha, gente. Eu fiquei impressionada quando eu olhei esse manual. E não é muito antigo. Se você ver isso, sei lá, época 1988. Sim. Isso é minha avó, sabe? Muito eu recente. Nem tenho. Mas se eu tivesse uma avó, ela provavelmente, sabe? A gente tem pessoas mais velhas na nossa família que até hoje reproduzem esse pensamento. Então, isso tá tudo... Então, isso... psicologicamente nos afeta também. E a gente até entra no campo do social, né? Do biopsicossocial. O social, ele tá muito incrustado nisso.
E a fase da nossa psique é essa ancestralidade dentro da nossa cultura, da nossa família também. Até mesmo os eventos que acontecem com a gente traumáticos, Sim. eventos de abusos, porque até pouco tempo atrás, né, o sexo, as pessoas achavam que para a mulher engravidar, o órgão, desculpa, era um órgão para ser engravidado, né? Tipo, um Que órgão não era pra ter reprodutor. prazer. Justamente. Como Sim. assim? Tanto que tem algumas sociedades, né? Algumas aldeias que elas cortam o clitóris, né? Uhum. Porque a ideia não é que a mulher sinta prazer, a ideia é que a mulher esteja lá pra servir apenas pra engravidar também, procriar. Procriar Apenas a para procriar. espécie. E nesse contexto, quantas, até hoje, com certeza, tem algumas mulheres que podem se identificar com essa fala, sem a gente levar ou expor uma vergonha, ou certo ou errado, mas é uma questão mesmo de informação sobre não estar no sexo sem o consentimento. A gente não aprendeu sobre consentimento. Então, às vezes, a gente, até eu, talvez, não sei se você se identifica, mas a gente tá ali num sexo, às vezes a gente tá pensando assim, pô, tá uma merda, hein? Mas eu vou ficar aqui pra acabar logo, essa... Acaba logo. Eu vou dar vai, uma gemidinha aqui, mais fininho, vou fazer uma caras e bocas, só pra... Ver se vai. E o nosso corpo registra essa memória. É como se o nosso inconsciente falasse, você não pode confiar em você, porque você dá o poder do seu corpo para o outro. Então acaba que a nossa janela de tolerância acaba sendo uma janela mais exposta e a gente acaba sendo abusado não só no sexo, mas abusado por família, abusado no trabalho. E a gente vai se podando em sentir prazer com as coisas da vida. E isso pode acabar gerando processos ansiosos, depressivos. E psicologicamente, o corpo ele começa a reagir com uma anedonia, que é uma dificuldade de se conectar com o prazer. Então, psicologicamente, o corpo ele vai excretar todos os hormônios de alguma situação de estresse. Entendi. Tô falando do estresse assim, nível 5. Poderia ser um 10, como realmente um abuso, que feminicídio, né? A gente já sabe aqui qual é a taxa no nosso Brasil. Muito. E acaba que isso também é uma interferência que mexe psicologicamente e o corpo reage a todo esse processo. Você falando isso, eu lembro... Eu já tive, né... Depressão. Tenho. Porque depressão é uma parada que você só controla ali. Ela nunca sai de você, né? Então tem dia que você tá bom. Mas eu já tive um momento de depressão muito grande na minha vida, na qual eu tive que fazer uso de medicamentos e tudo mais. E realmente foi um período na qual eu não sentia vontade de transar. A minha libido estava muito baixa. Era aquela coisa... Eu acho que eu passei uns 10 meses sem ter vontade de transar. E não transei, gente. Eu não tinha nem vontade de me masturbar, assim. Eu sou uma pessoa siririqueira, tipo, pelo menos umas 3 vezes na semana ali, tá, meus vibradores. Mas eu não tinha essa vontade, não tinha esse ânimo, esse desejo, sabe? Às vezes você até ficava com alguém, eu ficava com alguém, mas o corpo não reagia. Tá. E eu vou te fazer uma pergunta, se você se sentir confortável, você responde, senão a gente vai para outros lugares. Você conversou com o seu médico sobre... Você tomou os medicamentos, né? Você conversou com ele sobre essa questão? Conversei, a gente conversou, porque no comecinho eu me coloquei numa situação de risco, né? E aí eu tive que tomar PEP e tudo mais. E aí isso foi conversado com o meu psiquiatra na época. E aí ele até falou assim, muitas vezes é pela questão do medicamento, a gente, né, se for algo que te interfere, a gente pode trocar de medicamento, né, verificar e tudo mais. Aí eu falei assim, não, eu acho que também a cabeça não estava muito legal. Mas foi conversado com a terapeuta também. Porque existem muitas pessoas que elas não conseguem falar com o médico que orienta a tomar, né, o psiquiatra, geralmente, a falar sobre esse tema de sexualidade. Inclusive, até os próprios profissionais, por vezes, eles não têm um repertório para trazer a segurança para a pessoa expressar. Não quer dizer que a gente está falando um discurso para você dizer, olha, troca de remédio, não é 100% isso, gente, seguro o teu profissional te orientar. Mas esse tema é importante falar. Não conversamos. Porque existem esses atravessamentos da bioquímica do corpo. E existem uns estudos recentes agora que não são conclusivos, até mesmo por recursos financeiros para a área do prazer, que é uma grande falta que a gente tem no campo da ciência. Porque geralmente o investimento é para o campo da doença. E o prazer
fica aí, né? A gente... Se for masculino, às vezes tem. Se for feminino, é diferente. O feminino é pouquíssimo, né? Enfim. E essas evidências, elas apontam que até no desmame mesmo, após a pessoa terminar, às vezes existem pessoas que ficam nesse quadro por alguns anos. Sim. Com essa baixa dessa libido, né? Desse desejo, sexual também. Então, é um processo a ser realmente pesquisado, analisado, maca peruana, ou processos corporais para aprender a corporificar. Porque se é um processo biológico, né, que está ali na tua fisiologia por alguma descarga hormonal que vem do remédio, que é necessária, que é fundamental para a tua saúde, que é importante, que não tem como tirar isso, você reaprender a habitar esse teu novo corpo, essa tua nova história. Sim, porque eu tive que fazer reaprender, né, durante todo esse percurso, porque assim, gente, pra mim, sexo é muito importante. Eu sei que para algumas pessoas tá ali, mas pra mim, dentro de uma relação, tanto comigo, tanto com alguma pessoa, é muito importante. Então, tanto que eu falo que eu não consigo ficar com alguém que eu não gosto de transar com essa pessoa. Ah, mas amor, eu falei, tudo bem, mas tá entrelaçado, tem que ter os dois ali. E aí eu tive que reaprender a me amar. Porque eu falei, não vou conseguir ter outra pessoa agora aqui, porque pra mim não faz sentido, então eu vou ter que reaprender a me amar. Como eu vou fazer isso? Exercício físico, fazendo coisa que eu gosto, tomando meu medicamento ali certinho. E aí, com o tempo, as coisas, sabe, foram caminhando, foram voltando. E aí, o que eu percebi que quando eu me reconectei comigo mesmo, que eu aprendi coisas que eu gosto, que eu realmente me aprofundei, aí o sexo voltou. Aí eu consegui me conectar com outras pessoas pra conseguir transar. Mas eu não tive essa... Eu sei que muitos se cobram, né? Mas eu não tive essa cobrança. Tipo, eu preciso transar, eu preciso encontrar alguém pra transar. Quando eu me conectei, o negócio só fluiu. Obrigada por compartilhar. Quando você traz essa palavra de reconexão, também vem em outros campos. Porque, por vezes, essa desconexão, essa descorporificação vem para um processo até de uma autoimagem social em que somos vítimas, né, dessa manipulação da indústria mesmo, pornográfica, também, principalmente uma grande fatia, né, por a gente se descorporificar e ficar se apropriando de uma imagem que não é real, não é de uma performance que não é real, de um corpo que não é real. E nesse processo há essa descorporificação porque o corpo ele vai inconscientemente reproduzir padrões de pensamentos que te distanciam do corpo. E aí você fica com aquela voz ali interna, né, que vai te gerando ansiedade. E a ansiedade por temor de um desempenho é uma das grandes causas de disfunções sexuais, como essa que a gente está trazendo agora, que é esse bloqueio orgástico. Eu vejo muito que, como a gente tá falando, a questão da autoestima, né? Se você não tem essa autoestima, é muito difícil você conseguir estar ali presente no lugar. Eu vejo muito, até nesse mesmo meu processo, eu engordei. Então, eu era rata de academia, eu pesava 65 quilos, e aí entrei em depressão, fui para 90. Assim, num pulo muito grande. E isso mexeu muito com a minha autoestima, porque aí eu não me sentia bonita, eu não me sentia... Imagina você tendo um corpo super malhado e de repente você se olha no espelho e você tá vestindo 44, 46. Nada contra, gente, não é isso, mas para quem tem esse processo, ainda mais eu que era muito bodybuild, assim, preciso treinar, foi uma coisa muito difícil. Eu acho que isso também mexeu muito com a questão de eu conseguir ter orgasmo, eu conseguir transar, de eu conseguir me masturbar, porque eu não tinha prazer em mim, gente. Eu me olhava no espelho e falava, meu Deus, quem é você? Sim. Eu não me via, eu não me encontrava. E aí a gente bate muito, né? Como a autoestima também afeta isso. Sim. A autoimagem. Autoimagem. E vários processos acontecem, né? Gravidez, depressões, e tudo isso vai influenciando esse corpo. E todas as desassociações, todas as descorporificações, elas impossibilitam que haja essa capacidade sensorial e motora de conexão. Porque acaba que o corpo... A gente está falando da psique, né? Sim. Mas essa desassociação desse circuito da psique traz para o nosso corpo uma dificuldade de mergulhar na sensação pela própria ansiedade que vai trazer para o corpo uma hiperventilação, por exemplo, uma ansiedade, uma respiração mais rápida, por vezes, que vai fazer com que esse sangue saia da região pélvica
e vai para as extremidades. É o nosso mecanismo de defesa do corpo. Ele vai nosso tirar o sistema sangue de onde tá autônomo. ali pra colocar pra onde é importante. Pra querer lutar e fugir daquela situação. Você tá ali, mas você não quer estar ali. Então, o teu corpo, ele vai excretar a sua defesa para querer sair dali. Ao mesmo tempo também que o corpo ele pode estar tão hiperativado em outras situações de estresse, por exemplo, que pode ser uma memória desde a infância, por exemplo, dessa mulher cis, dessa pessoa se tocar e não, é feio, para! Nossa, sim. Mulher sofre muito com isso, né? Principalmente a nossa sexualidade, que ela sempre foi muito reprimida, como a gente falou no comecinho. Então, mulher não pode se tocar, mulher não pode sentir desejo, não pode falar de sexo, não pode fazer nada. Uhum. E eu vejo que mesmo hoje a gente tendo muita informação na palma da mão com o celular, ainda você encontra, e gente, encontra muito, mulheres falando que não se masturba porque tem marido, o que não se toca porque acha feio, que não gosta da sua vulva. Uhum. Eu que tenho loja física, e aqui também, quando a gente trabalha na minha às vezes fico até pensando, gente, será que eu tô disseminando informação realmente, tá chegando? Porque ainda é muito grande o número de mulheres que trazem isso. Sim, vivendo esse processo do descorporificar, Sim. né? Então, existe um site que eu indico para todos os meus clientes e alunos. Ontem, inclusive, eu dei uma formação e o tema foi coach de masturbação, né? E a Beth Dodson, ela é uma das primeiras mulheres a falarem sobre corpos. Ela começou desenhando e aí ela virou uma coach erótica para ensinar as mulheres a se tocarem. Então, tem na Netflix um documentário chamado Goop Lab. É o episódio 3 da Beth Dodson. E, enfim, ali a gente vai entendendo um pouquinho também desse histórico e como é importante se apropriar, porque muitas mulheres não sabem nem o que é vulva, nem o que é vagina. Uhum. E é super natural mesmo, né, nesse processo acontecer. Então, existe um site, se você puder procurar agora aí, que se chama Banco Mundial de Genitálias. Ah, eu já ouvi falar, já vi, já. A minha tá lá. Quero ver vocês acharem minha marca. Procura, cadê? Érica, achei, gente. A Ruivinha aqui, ó. E existem milhares, assim, bilhões, Nossa, zilhões de tipos de genitais que vocês vão ficar, assim, apaixonados pela natureza. É muita diversidade. Não existe um padrão. Não existe padrão pra sua pepeca, pra sua vulva. Para de idealizar isso. Para, sua louca! Para, deixa ela assim mesmo. E aí quando a gente percebe a nossa vulnerabilidade, né? Sim. O poder da vulnerabilidade, a gente se encontrar como imperfeito. Porque não existe essa perfeição, né? Então, o processo de visualização é um processo importante também pra gente criar a consciência. Pegar Então, o espelhinho se e olha... realmente se olhar. Pegar a página e falar, Oi. Sim. Tem na Netflix também, tem uma animação que, nossa, eu amo essa animação, gente. Como é o nome? Ai, meu Deus, que é dos monstrinhos da masturbação. Ai, gente. Quero ver também. Depois você vai me procurar. Eu vou procurar depois aqui e falo pra vocês. Mas é muito legal essa animação. Ela tem umas 6 temporadas. E aí ela mostra vários adolescentes, pré-adolescentes, tá ali naquela questão de se conhecer, masturbação e tudo mais. E cada um tem um monstro da masturbação. Então tem o monstro da masturbação feminino e o monstro da masturbação masculino. E aí é muito engraçado porque durante toda a série eles vêm mostrando isso. Então tem episódio de conheça sua vulva, a vulva falando com a menina, ela pegando espelho, ela se mostrando, se apresentando. Gente, é super legal. Porcaria, não vou lembrar o nome agora. Mas é super legal. Legal, mas o espelho você cria uma sinapse, né? Uma sinapse visual. Então você identifica, porque, beleza, leva atenção para o seu clitóris, para o seu lábio interno, por exemplo, o lábio interno, ele é uma extensão do clitóris, que ele é interno, o clitóris, né? Mas a pessoa, ela não vê. Quando ela vai se limpar, tem um papel que separa o genital. Ela não olha. Não. É difícil mesmo sentir prazer nessa região. Eu não tenho prazer na minha vagina. Experimenta, ó. Busca aí na internet, compra. Custa R$1,40. Um espéculo. Um café. É um cafezinho. É um café. Pra mudar sua vida.
um espéculo, aquele que a ginecologista coloca na Sim. gente, vai, tosse e enfia na gente. Você fica ali incomodada? Então, você vai fazer, você não vai ficar tão assim. Ou leva teu espelhinho pra ginecologista também, pode ser interessante. Posso ver enquanto você acha? Legal, cara, conheça o seu cérvix, a sua esponja uretral, a sua esponja perineal. Você visualizando, você pode criar uma consciência e ter o quê? A corporificação sensorial e motora dessa região. Sim. É incrível, é a mágica. É a mágica acontecendo. É a mágica. Essa questão que a gente estava até falando da autoestima, do pessoal ter esse padrão de vulva, isso vem muito, muito da pornografia, né? A pornografia, você acredita que... Eu sei a sua resposta, mas você acredita que ela afeta muito... até a mesma nossa dificuldade de atingir o orgasmo, já que ali na pornografia você vê o quê? Corpos perfeitos, vulvas clarinhas, bonitinhas, sem foliculite, pessoas assim gritando que parece que a penetração misericórdia, sabe assim? Nem eu que tenho muito prazer na penetração, às vezes olho e falo, mentira, não é assim não. Sim. É porque o visual, né, por exemplo, o significado que você dá aquilo também, isso afeta o nosso cérebro, o nosso hipocampo, ele afeta também a dopamina no nosso corpo, a nossa sensação de querer movimentar-se para algo. Então, dependendo da experiência que você tenha com a pornografia, se ela é positiva, no sentido de uau, quero mais, gostei, vou procurar mais conteúdo como esse. E aí você fica imerso na história, né? Em algo que tá fora. Quando você vai pro sexo, você não se desconecta por vezes daquilo, e aí você entra na performance. Então você tá lá, você fala, nossa, tô aqui, tô sentindo tudo, mas não tá. Você tá lá fazendo movimentos, posturas. Por exemplo, aí entra até, né, o nosso núcleo de recompensa. Por que você precisa tanto da pornografia? Porque você não encontra em você, você vai buscar fora. Então a gente acha que é bom, mas no fundo, não que seja ruim, né? Lógico, tudo na medida. Tem um lado positivo na pornografia, tem não um tem? lado positivo da pornografia, porque acaba que, né, nesse processo você também tem uma oportunidade, por exemplo, de se tocar, mesmo descorporificado. Então, tem gente que precisa disso. Então, não é tirar, mas o como você usar. Como deixar o seu corpo interessante a partir de um estímulo externo. E, aos pouquinhos, você vai deixar o corpo tão interessante, você não vai nem lembrar da pornografia. Mas agora existe o outro lado. Existe o lado das pessoas que assistem, e isso gera no corpo dela uma vergonha. E a fisiologia da vergonha, ela pode ser esse evento de estresse que acontece ali, que ela fala, não, isso é errado, isso é pecado, esses corpos, né, sentindo prazer, o que é isso? Tá todo mundo gozando, que gostoso. Tá todo mundo gozando menos eu. E aí entra nesse estado de vergonha, e essa desassociação também ela acontece, mas com essa fisiologia no corpo. Então a pessoa, quando vai entrar no sexo, ela entra já com essa sensação de, putz, quem geme daquele jeito é aquela mulher lá do filme, eu não vou gemer daquele jeito, porque vão achar o quê? Né? Os vizinhos vão achar o quê? E aí trava. E esse corpo travado, novamente, é um corpo que ele tá nesse estresse, que não vai circular sangue e que vai ter mais dificuldade de sentir, porque tá na mente. Tá na mente. Então, como trazer de forma saudável a pornografia, por exemplo, cineastas feministas? Nossa, sim. Tem a Erika Lush, né? Que todo mundo fala dela. Eu já assisti algumas partes de alguns filmes dela. Porque, assim, é pago, né? Existem outras cineastas feministas. Existem, sim. Mas 5 eu conheço. A Erika Lush, eu pego ali algumas partezinhas. Eu já usei muito, não vou mentir, não. Eu já usei muito pornografia na hora da masturbação. Só que vem muito esse negócio, assim, que eu não me identifico muito com os filmes, né? E aí eu não consigo ter prazer se eu não me identifico. Então eu tento procurar filmes ali eróticos, filmes ali que vão me proporcionar alguma coisa. Mas eu vou muito pro conto erótico. Porque eu acho que trabalha mais, assim, o imaginário, né? A cabeça da pessoa. Mas é interessante a gente trazer, porque eu acho que não dá pra também condenar a pornografia de uma forma... Sabemos de toda a questão da indústria e tudo mais, mas também sabemos que tem pessoas que utilizam, assim, o OnlyFans mesmo, o Privacy. É uma forma de pornografia ou não? Existe muito conteúdo erótico nesse lugar, e até um novo mercado, né, de pessoas e profissionais, por exemplo, roteirizando uma cena erótica paga.
Então, por exemplo, eu tenho fetiche por unha e eu quero um vídeo de eu arranhando uma orelha e cuspindo na cara de uma pessoa. E não existe esse vídeo na internet. Aí existem pessoas que pagam produtores e uma subindústria para fazer vídeos mais específicos com pessoas que estão dispostas a realizar. Então, ela está exercitando ali um tema erótico. O voyeurismo, por exemplo, né, de assistir. Então, é uma expressão. As práticas sexuais, elas foram vistas por muito tempo como um transtorno. Sim. Todas as práticas que não eram vistas, não eram práticas, vamos dizer, naturais, não é essa palavra. As tradicionais assim, né? Se não é um homem em cima de você e você ali gemendo, é errado. Uhum, sim. E olha quanta coisa que existe para que esse corpo ele entre no seu processo orgástico e nem necessariamente tá genitalizado, porque realmente existem corpos, mulheres cis, que têm traumas e não querem penetração, né? Sim. Não só por traumas, mas uma escolha. E não quer realmente um sexo congenital. Isso quer dizer que ela não pode expressar sua sexualidade sentindo o seu prazer com uma vela queimando, assim, nas costas. Ai, gente, sexo não é só penetração, caramba. Não é só penetração. Meter lance é bom, gente. Mas, por favor, tem que... Até mesmo, falo por mim, eu, Bruna, que tenho muito prazer com penetração, muito prazer mesmo. Mesmo eu sabendo disso, se a pessoa ela não trabalha em mim antes, tipo, se a gente não consegue ali criar uma conexão, porque agora eu tô assim, gente. Antigamente, era assim, tenho vontade, só vou. Mas se eu não crio uma conexão, mesmo que for rápida, com a pessoa, primeiro encontro, criei uma conexão ali. Se eu não crio, esquece. Ela pode entrar e sair à vontade. Uhum. Mas não vai acontecer. A não ser que eu queira, porque aí eu tenho minhas manobras lá, meu corpo, né? Eu já conheço. Aí eu falo assim, calma aí, vem cá, essa aqui é mais rápido. Uhum. Você brinca, né, dos reinos sexuais. A gente fez uma live, depois vocês procuram lá na Mies, sobre reinos sexuais. Tem o tipo A, que são pessoas que são mais sinestésicas, que gostam de sentir o corpo, né? Ela tá lá com o outro, mas tá sentindo você mesmo. Aí tem pessoas que são mais B, né? Um reino mais até tântrico, que gosta de conexão com o outro, que precisa se sentir conectada com o outro. Eu tô andando em tudo isso. E tem o reino C, que é aquelas pessoas que gostam de jogos sexuais, jogos eróticos, gostam da dominação, submissão, uma coisa mais quente. Aí a Bruna, querida, ela vai no A, no B, no C. Aqui, ó, eu circulo, depende da pessoa, mas eu circulo. Mas acho que isso veio muito esse negócio de reino, antes de eu falar, eu aprendi com a Erika, viu? Aí eu vou brincando. Mas acho que também isso vem muito do autoconhecimento, né? Hoje eu falo que eu não preciso de alguém pra eu atingir o orgasmo. Eu gosto de gozar com alguém, mas eu não preciso dessa pessoa. Uhum. É mesmo que ela esteja comigo naquele momento. Sim, mas agora pensa assim, e tem gente que não consegue. E o que fazer se você não consegue? Quais estratégias seguir? Exato. Procurar realmente um sexológico bodywork, um coach, vai te ajudar a você entender qual que é a fisiologia do orgasmo. No nosso corpo, a gente tem um ciclo de resposta sexual. O desejo espontâneo, responsivo, excitação, platô, orgasmo, resolução. Então, um profissional ele vai te ensinar, através da sua respiração, através do seu som, do seu movimento, das contrações, da identificação do seu aparelho respiratório, da massagem que a sua respiração faz no seu assoalho pélvico, na contração do seu assoalho pélvico, que não é o pompoarismo, a você sentir no corpo a resposta de um orgasmo. E por vezes nem precisa do toque, nem precisa da nudez. Existem várias práticas para você reproduzir um orgasmo energético, de corpo. Então, você sente o orgasmo no seu corpo acontecendo através de meditações. Quando a gente fala de meditação, o pessoal fala, esse negócio aí de espiritualidade, é contra a minha fé, esse negócio. Meditação é um treino de mindfulness, e no nosso caso, a gente coloca o bodyfulness. Ou seja, mindfulness, a mente, atenção, é um treino de foco. Sim. E o corpo, né, o bodyfulness. Então, o teu corpo, ele aprende a modular essas respostas orgásticas. É meio... Calma aí, deixa eu ver se eu entendi, então. O profissional, ele meio que vai me ensinar a entender o meu corpo. Exatamente. Inclusive, existiam algumas práticas.
Posso dar um spoiler, assim, de algumas sessões, como acontece, que o pessoal vai falar assim... Pode. O pessoal tem curiosidade que eu sei, Meu pode. Deus, o que acontece? Ela trabalha com isso, que loucura. É assim, ó. Jesus. Ontem, eu formo profissionais lá no Paraíso Tantra, né? E aí, ontem foi o módulo de coach de masturbação. E aí... a gente pode começar assim, é tudo co-criado, tudo dentro dos limites do cliente. A gente não impõe nada, a gente trabalha com a estrutura do consentimento da Betty Martin, é uma sessão super segura. Mas aí no começo da sessão pode ser um convite a essa pessoa entrar numa fase que chamamos de testemunhar. Então o cliente, ele vai pro tatame, depois dos acordos feitos, e ele vai se masturbar durante 20 minutos. Com todo mundo na sala? Não, a gente tá falando agora eu ensinei para os alunos, mas o que acontece numa sessão individual. Ah, tá. Quando esse terapeuta Mas é formado. você tá lá. Por exemplo, eu terapeuta. Recebo a Bruna como cliente. A Bruna quer conhecer a fisiologia do prazer, né? Então, aí, Bruna, fizemos todos os acordos, o que pode, o que não pode, o que vai, o que não vai. Qual que é a sua intenção? E eu falo qual que é a minha intenção enquanto profissional. Sim. Você vai para a sala e você se toca durante 20 minutos. E eu tô no meu papel de testemunha. E o testemunha não é uma pessoa que julga. O testemunha é uma pessoa curiosa para aprender sobre o seu corpo. Então eu tô ancorada na minha intenção. Sim. E eu estou te observando enquanto você está se tocando. Durante 20 minutos, acabou esse processo, a gente vai falar sobre os nossos aprendizados. E aí eu vou te convidar para um novo estágio dessa sessão, que é o show and tell. A cara da mulher. Eu tô aqui passando, eu tô me imaginando nessa cena, gente. Tô aqui. Interessante. O show and tell é assim, mostre e fale. Então, não há toque na sessão, tá? Eu vou estar com todo o meu kit de prótese, até o espéculo. E aí eu vou te falar assim, Bruna, vamos falar um pouquinho da tua sexualidade, né? Qual foi a tua maior experiência de prazer? E aí a gente vai adentrar e eu vou te mostrar a anatomia. Olha, vamos procurar onde é que tá a glândula de Bartholin? Vamos procurar onde é que tá as glândulas de Skinner, a esponja perineal, a esponja uretral, e você vai com o espelhinho e com a lanterna escavando e procurando todos os seus órgãos sensoriais. E eu só te mostrando aqui na prótese, pá, não sei o quê. Você viu, identificou, Bruna? O que você acha de eu te apresentar novas formas de você sentir o seu corpo? Então eu vou te ensinar sobre respirações orgásticas, sobre meditações orgásticas, sobre manobras, tipos de toque que você pode fazer, como você ritualizar a tua masturbação, até mesmo com seu sex toy, se você quiser, ou até mesmo com a pornografia que você pode usar. Então, é um coach erótico. E eu te acompanho nesse processo, te mostrando, contraindo, levantando, soltando, e quem sabe o seu corpo fica disposto a ter um orgasmo em várias sessões ou numa sessão? Pode ser feito em várias sessões, pode ser feito em uma. Tudo é co-criado, tudo é construído a partir da intenção da pessoa. Então, tudo é treinável. Igual eu quero. Tudo é treinável, gente. É possível, se você tem pênis também, quer treinar, ter orgasmos mais longos, orgasmos energéticos, eu posso ensinar grandes retenções, pequenas retenções. Eu quero, gente. Eu quero. Eu não tô vendendo o meu serviço, não. Eu tô mostrando como o nosso corpo é inteligente e ele pode aprender, só que ninguém sabe que existem pessoas que ensinam. Sabe uma coisa que eu vejo que o pessoal às vezes tem muita dificuldade? Exemplo, você tá falando isso daqui. Eu sei o benefício disso, né? Eu trabalho aqui, eu sei o benefício de ter isso, da gente conseguir realmente ter esses orgasmos mais intensos. Mas eu acho que o pessoal não sabe, muito também porque não sabe o benefício do orgasmo na nossa vida. Então, assim, para o pessoal entender o porquê de ter esse trabalho que você está falando, eles têm que, eu acho que, entender primeiro os benefícios do orgasmo. Quais seriam esses benefícios? A gente pode falar também de nível fisiológico, né? Porque ele vai excretar a ocitocina nesse corpo. Então, ele vai liberar também tensões no corpo. O nosso corpo, ele no dia a dia, a gente vive nessa pandemia de descorporificação, o nosso corpo ele é muito tenso, ele é muito rígido. E, por vezes, a gente está sempre em estado de trava, assim. De alerta, né? De alerta. E, às vezes, até de pequenas desassociações. Sabe quando, tipo, a gente fica meio assim, ó... Ixi, o Davi direto. Da tela azul? Sabe quando é a tela azul? Davi direto. Olha que o Davi tá assim, ó. Esses momentos também são momentos que talvez o nosso corpo está expressando ali um possível congelamento, uma possível ansiedade. Então, à medida que a gente brinca com o nosso sistema nervoso em excitação e relaxamento, quando a gente sente essas respirações, essas contrações do orgasmo,
a gente está fazendo um reset no nosso corpo. Puf, a gente está liberando todas as tensões para que a gente consiga ter uma janela de tolerância maior, até cognitiva, até para sentir. Porque o estresse, ele faz com que o nosso cérebro, a nossa neocórtex, ele fique suprimido, por vezes, por outras regiões, mas que podem estar tensas e ativas, como a amígdala, que é uma parte do nosso cérebro que é responsável por nos defender, mas que também, por exemplo, que a gente é muito ativado, porque aqui em São Paulo, o medo, né? Sim, o medo de tudo. A gente está sempre em sistema de alerta. Então, parece realmente que não faz sentido, um orgasmo é uma coisa erótica, uma coisa sensual, é curativo, é um processo que você pode estar oxigenando o teu corpo, né? Trazendo mais autoconhecimento para você também aprender a se relacionar nos outros campos, da tua psique e socialmente. Sim, isso é verdade, gente. Porque eu falo que existe hoje uma Bruna antes, né, de realmente conhecer sua sexualidade, praticar masturbação e tudo mais, e existe uma Bruna depois. Isso tanto na área profissional como na minha área pessoal e afetiva. O jeito que eu me relaciono hoje com as pessoas é muito diferente de quando eu não conhecia o meu corpo, de como eu não entendia como eu gosto, de que eu gosto. Hoje eu consigo falar assim, olha, independente de qualquer coisa, me posicionar melhor dentro de uma relação, na área profissional. Eu sei que tem muito a melhorar. Eu tô doida por esse curso que a Erika já falou aqui. Entender melhor. Porque eu acho que a gente precisa levar isso pra nossa vida. Eu acho que o pessoal ainda tem muito essa ideia, como você falou, de erótico e sensual, mas não entende que isso também afeta outros lados, né? O seu profissional, o seu pessoal, a forma de você... A sexualidade tá em tudo. Tá em tudo. E nos tiraram esse direito, né? Mais um direito nosso, de sentir o nosso corpo, porque ele é nosso, né? Nossa, gente, eu pertenci a nós. Gratidão. Obrigada, como é que vocês estão? Então, é meditar mesmo com essa sensação. A gente se desassocia com tantas outras distrações, e as distrações, elas estão presentes na nossa vida, muito bom, mas o quanto a gente pode expandir da nossa capacidade intelectual, social, política, quando a gente entende que nosso corpo é um direito, né? Então, a gente usa esse corpo com consciência. Não deixa ele ser manipulado pela indústria pornô, pela comparação de corpos, isso. Olha todas essas ansiedades, aí a pessoa não consegue sentir o próprio orgasmo mesmo, né? Se não for algo biológico, assim como a gente trouxe, né? Então, todo esse processo do ciclo de resposta sexual é uma pesquisa. Aonde está essa trava? Tem muitas mulheres que reclamam que ficam assim, ó, falam sempre assim. Porque eu fico sempre perto, quase lá. Nossa, quase sim. lá. Quase lá, né? Olha, mas nunca vai lá. Que angústia. É o platô ali, é a fase do platô. De repente ela tá excitada, mas o que acontece nesse processo? A gente pode treinar esse processo até mesmo com acompanhamento psicológico. Porque se a pessoa passou por algum evento traumático, alguma coisa, de repente aquele quase dela pode ser um quase de um congelamento, sabe? De um quase de trava o corpo, né? Então o corpo super tonifica, fica rígido, fica tenso, né? O corpo ele tá ativo, ele tá no dorsal, por vezes quando o corpo ele não consegue se movimentar, mas mesmo assim o corpo ele tá respondendo. Então tem muitas pessoas que não conseguem se soltar, né? Se soltar mesmo de mover-se, respirar e gemer, joga o cabelo pra lá, joga o cabelo pra cá. Bate, Ludmilla. Geralmente fica mais sentadinho, assim, né? Sentadinho, ó, que eu tô sentado. Fica mais deitadinho com a perna aberta, às vezes, né? Pensando na conta que tem que pagar no outro dia. As pessoas também, elas têm essa dificuldade de realmente liberar a mente durante o sexo. Ou também durante a masturbação em si, enfim. Existem estratégias para isso também? Para você ter essa... Como seria a palavra, gente? Para você ter essa autoconexão na hora, sem precisar do outro, vamos dizer assim. As práticas, por exemplo, que você trouxe, né, falando que eu tomo banho no escuro. É um treino para esse sistema nervoso entender o que é estado de foco e atenção. Então, é quando você está comendo uma comida e você está sentindo o aroma dela. Você pode até comer com a mão, igual os indianos, né? O Tantra vem lá dessa cultura oriental. E
essa prática até do Ayurveda é você sentir a sensação do calor nas suas mãos, saber realmente o que você precisa ingerir, tá sentindo o teu corpo quando você tá tomando esse banho, de uma forma consciente, você tá percebendo, dedos, tenho dedos, né? Você tá se tocando por outro caminho. Quando você tá fazendo uma comida, que você já sabe onde que é o lixo, você já joga, coloca o lixo em outro lugar. Para que você tenha que, opa, tô presente, tô aqui. Sim. Faz saindo os nossos hábitos, eles são inconscientes. Então perceba tudo que já é um hábito que você faz e nem percebe. Começa a colocar outras etapas nesse caminho para você treinar esse estado de foco e presença, por exemplo, sobre sexualidade. Todo mundo vai no banheiro da descarga, né? Depois que você der a descarga, faz uma contração no seu genital. Coisa simples. Assim. Uma coisa que eu percebi muito... Eu tô falando, gente, e é pior que é verdade, não é balela não. Depois que eu comecei a conversar com a Erika, eu comecei a mudar muita coisa. O que eu percebia muito era que muitas vezes eu não respirava. Eu ficava, eu acho, na correria, eu realmente não sei nem como eu não morri, mas sabe quando você trava a respiração e você esquece? E aí eu prendia a boca, tipo, de uma forma que eu fixava os dentes. E comer com o celular. Eu parei de comer com o celular. Porque eu percebia que eu tava comendo e tava aqui, ó. Então eu não sentia comida, e às vezes eu nem mastigava, que eu já engolia, que travava a comida aqui. Então eu também comecei a tirar isso pra eu realmente me conectar comigo. Porque na correria, gente, daqui de São Paulo, você... E nós somos seres ritualísticos. Nós somos seres ritualísticos desde nossos primórdios, assim. Só que a gente colocou outros elementos nesses rituais, né? Por exemplo, se a gente tá olhando o celular, o que tá passando naquele celular? Vários tipos de notícias que vão trazer vários atravessamentos. E é real. A nossa imaginação, a nossa visualização, quando a gente olha algo, a gente reproduz no nosso corpo uma fisiologia. Então, se excreta no nosso corpo sensações, emoções. E olha o que a gente está trazendo de tantos estímulos, né? Sim. Então, pausas para sentir o aqui e agora. O aqui e agora não tem sofrimento. O aqui e agora é presença. Então, é você respirar com a sensação presente. É comum, lógico, as distrações vão vir. Ninguém vai fazer zazen e virar, né, um monge. Né? Todo mundo paz e amor, não? São pequenos treinos mesmo, para você contemplar o prazer. Comer uma fruta, sonorizando aquele prazer. Quando você aprende a expressar o teu som de prazer com pequenos hábitos, você consegue também expressar isso no sexo, porque você vai pro corpo. E o som, por exemplo, ele vai massagear a garganta, vai massagear até mesmo esse nervo craniano vago que vai até a região do cérvix ou da próstata. Essa massagem, ela tonifica esse relaxamento do corpo. Desculpa. Vou até fazer um gemido para tonificar. O gemidinho da água. Assim como a respiração. A respiração, você para de respirar, geralmente com o pulmão cheio, né? Que bom, quem não morre. Mas tem gente que realmente congela, assim, né? No trabalho, tipo, fica digitando, não respira. Gente. Todinho. O fluxo dessa respiração é o que leva oxigênio para as nossas células. Então, é importante esse fluxo, ele tá no fluxo do parasimpático, dessa respiração mais baixa, lenta, o ar sempre saindo o dobro do tempo. Observa a sua respiração no sexo, talvez não haja esse orgasmo, pare nessa fase desse platô, porque na respiração acontece isso. Ou ela hiperventila, né? Ela ficou hiperativada, muito, ou ela fica hipoativa. Parei. Segurou, né? Então, como trazer essa brincadeira, surfar nessa brincadeira dessa respiração orgástica? Entendi. Essa questão da brincadeira, ó, da respiração eu levei até para meus treinos. Hoje em dia eu não treino nem com o celular. Pra realmente ficar focada. Às vezes eu não consigo, às vezes eu não consigo, gente. Porque a minha cabeça aqui, a ansiedade às vezes fala mais alto. Mas eu tento pelo menos ficar... Às vezes quando eu percebo que eu tô, sei lá, eu tô treinando, fazendo agachamento, olhando no espelho, pensando, nossa, vou ter que chegar na mesa, vou ter que fazer tal coisa. Aí eu paro e falo, não, foca aqui. Tal coisa é quando eu estiver lá. Às vezes consegue, às vezes não. E tá tudo bem, né? É um treino, você tá treinando o corpo e também tá treinando a mente, né? Até a nossa mente, a gente treina ela pra
Existem várias pesquisas falando de mais de 5.000 tipos de meditação, né? Então, por exemplo, o exercício físico pode ser uma meditação realmente, né? Nadar, patinar, enfim, fazer dança, tudo é uma meditação. E nossa massa cinzenta do cérebro, ela se altera com a prática. Então é super saudável você treinar isso para sua longevidade mesmo também, né? Tá vendo? O trabalho da minha, gente, é isso. É isso. Érica, uma pergunta que eu sei que o pessoal também aguarda muito quando se fala de orgasmo feminino, que é o famoso squirt. Uhum. Porque, não sei, alguém falou assim, olha, tem que soltar algo ali, porque ele acontece, ele é bom, eu já tive, poucas vezes já tive, mas eu vejo que a mulherada, às vezes, ela foca muito. Quando você fala de squirt, tá todo mundo querendo entender como ter um. E às vezes nem sabe o que é um. Então, o que seria o squirt? E toda mulher, todas as mulheres conseguem ter um squirt? Aí a pergunta é, pra quem é esse skirt? Sim. É pra você? É pro seu parceiro? Porque o skirt, ele não é um orgasmo. Ele pode estar associado a um orgasmo, sim. Mas ele não necessariamente é um orgasmo. Acontece? Acontece. É raro, mas acontece muito. Eu tive pouquíssimas vezes, acho que umas 3 vezes. Então, assim, o orgasmo ele é diferente da ejaculação, assim como para pessoas de pênis, né? São 2 lugares, é uma resposta mecânica. E o skirting também é essa resposta mecânica do corpo. É como se o corpo ele ficasse num sistema tão hiperativo, bem no simpático, né? Bem como numa panela de pressão, que o corpo ele precisa fazer a manutenção, a homeostase que é chamada. Então, ele libera alguns mecanismos, assim como um espirro, por exemplo, Sim. sabe? Tipo, para trazer uma limpeza pro nariz. Então, é essa liberação. E existem poucos os investimentos para a área do prazer. Então, existem médicos que pesquisam e falam assim, olha, nem todas as mulheres podem ter. Aí tem outros que falam, é possível ter. Por exemplo, é possível ter como? Estimulando uma região chamada esponja uretral. Sim. Que é no canal que é em direção à cabeça, se essa pessoa tiver com a cabeça para cima. Em direção ao clitóris. Como se fosse um reloginho. Seria a famosa área G. Isso, a famosa área G. Se fosse um reloginho, 12 horas é cabeça e 6 horas é ânus. Então é 12. É para cima, com o dedo curvado, assim, meio que um Czinho. Então essa região, às vezes é mais entumecido, às vezes é menos. E ela pode ser mais larga, pode estar de um lado, para o outro, para cima. Você tem que sentir aonde é a sua, aonde é da pessoa que você se relaciona e estimular essa região, porque ela vai ela vai ganhando mais líquidos, né? Sim. Até encontrar um líquido porostático já nesse líquido que sai, né, pela uretra. Então não é xixi, pode ter algumas gotinhas de xixi ali. Mas, no geral, ele tem ali ele é transparente, enfim, não tem cheiro. E é essa liberação, só que a gente não foi muito educada a saber que isso é natural. Então, muita gente tem vergonha, tem nojo, tem várias questões que travam, diferente do homem, né? Tipo, o homem pode dar a leitada dele lá que tá tudo bem. Se não tiver, pô, a gente fica até chateada. É verdade. Pô, caramba, não, né? E a gente não, a gente sempre teve essa vergonha de ter isso. Então, o corpo ele tem que estar muito seguro pra relaxar e liberar isso. Entendi. Esses dias eu tava lá no meu momento de Siri, e aí veio aquela coisa, né, que eu falei assim, e agora? Eu não sei se é xixi, não sei se não vou me permitir. Mas eu também continuei sem saber o que é, porque veio, mas pra mim era xixi, porque veio meio amarelinho, eu falei assim, eu acho que é xixi. Mas a Erika falou assim, tudo bem se for xixi também. Sim, então, às vezes a gente até, você se permitiu, a gente não se permite, né? Então faz assim, faz xixi antes, faz a tua prática, né, até o seu próprio autotoque para essa pesquisa e libera, se for. Se não for, experimenta. Porque muitas vezes a gente tá ali naquele sexo, ai, peraí que eu quero fazer xixi. Aí vai no banheiro, aí libera o skirting, aí volta. Skirting no vaso. Que desperdício, hein, minha senhora? Gente, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio maravilhoso. Espero que vocês tenham aprendido muito no episódio de hoje. Tirem suas dúvidas e, mulher, se toque, né? Vai se autoconhecer para você conseguir ter o famoso orgasmo.
Érica, tirando todas as dicas que a gente já deu aqui, teria mais alguma que você poderia dar para essa mulher que muitas vezes nem sabe se teve ou não orgasmo, ou que nunca realmente teve, tá querendo conhecer? Porque eu sei que tem, principalmente casadas, a gente entra muito no mecanismo ali no automático e agrada muito o outro do que a si. E aí se torna infeliz dentro do casamento, E né? tem dificuldade de falar pro parceiro, Sim. né? Quantas pessoas que realmente fingem para não desagradar. Mas quando você coloca a sua vulnerabilidade, a Brené Brown, ela tem um livro que se chama O Poder da Vulnerabilidade. Tem alguns vídeos até no YouTube falando. Acessa, porque vem muito desse nosso lugar, às vezes, de se colocar vulnerável e aprender junto com o outro. Então, se outra pessoa que tá ali com você, por exemplo, nesse relacionamento, não sabe, você tá na performance, ou você tá naquele sexo que não é prazeroso, o teu corpo fica registrando essa memória e possivelmente realmente vai ter dificuldade de ter esse prazer. Então procure, fala com a tua ginecologista, fala com o seu psicanalista, com o seu psiquiatra, procura um profissional na área da sexualidade, porque é um direito seu, uma questão sua, até mesmo para que você aprenda a regular essa ansiedade. Porque a expectativa às vezes é tão alta de chegar num lugar que é o caminho da frustração, e aí não chega. O que tem antes desse lugar? É o aprendizado. Então, como você aprender com microdoses de respiração, de som, de presença, a sentir o corpo, e aí uma hora você chega lá. Aproveita o caminho. Eu sempre falo isso, eu falo, gente, é bom a chegada, mas aproveita o caminho. Às vezes a gente se esquece de ter prazer pelo caminho. O caminho vai tudo isso. E vem o antes também, né? De você... se você tem alguém, de você brincar com essa pessoa, mandar uma mensagem, essa pessoa te cativar também, de você conseguir deixar seus afazeres fora da cama, fora desse momento. Então, assim, tem várias questões aí que dá pra gente fazer até um segundo episódio depois sobre o tema. Sim, o nosso corpo tem muita história pra contar. Tem. Então, escuta qualquer história do teu corpo, sabe? E acompanha essa história. O acompanhar, que eu quero dizer, é corporifica, sabe? Identifica. Tira uma foto sua quando você tá sentindo muito prazer fazendo alguma coisa que você gosta. Quando eu falo assim, tirar uma foto até mentalmente, sabe? Registra. Como tá a tua respiração? Como é que tá a tua cor, o teu rosto, a tua vasodilatação? Tirando essa foto, de repente você pode reproduzir ela em outro momento. Você percebeu que você tá ali, desconectada do sexo, desconectada... Deixa eu lembrar daquela foto, e a nossa imaginação, ela ilumina a mesma sinapse do momento real que aconteceu. Foco sempre no positivo, porque negativamente acontece. Em eventos traumáticos, por exemplo, essa pessoa passou por X situação ruim, e no sexo aquela fisiologia pode excretar. Então, se você tem um recurso que é chamado ventral, né? Se tem um recurso ventral no teu corpo de segurança, reproduz essa fisiologia, vai através da sua respiração, do seu som, da sua ancoragem, do seu sorriso. Sorri pro seu genital. Pronto. Sorri. Oi, sorri pro seu genital. Então é isso, gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Só você procurar aí por Pode Sentar, que é o canal oficial do nosso podcast, tá? Se inscreva aí, ative as notificações. Toda quinta-feira tem episódio novo para vocês, mas também não deixe de seguir o Pode Sentar no Spotify. Só procurar também Pode Sentar que vai aparecer lá para vocês. Já temos a segunda e a primeira temporada lá, certinho, para vocês ouvirem sempre que quiser. E claro, também não deixe de aproveitar as nossas promoções diárias no nosso site www.mies.com.br. Lá você, além de encontrar os melhores produtos para o seu bem-estar íntimo, para a sua saúde, para a sua sexualidade, você vai comprar tudo com o melhor preço, porque tem promoções diárias, frete, desconto, mimo, enfim. Dá uma olhadinha aí, tá bom? Érica, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que escutaram aqui até o final. Um beijo, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.